E o que deu para ver hoje? Uma estrutura semelhante à do ano passado, já com algumas modificações, porque o treinador pensa o futebol de uma outra forma. Aliás, ele foi contratado para isso, para aplicar o time do Flamengo a maneira como ele enxerga, ele pensa o jogo. Mas a qualidade técnica do Flamengo é um negócio fora do normal. Aqui no Brasil é difícil encontrar alguma coisa que se equipare. Rapaziada, os paulistas já estão vendo aí que o Flamengo voltou na ponta dos cascos, hein? 4-1 pra cima da Portuguesa. Pedrão, mas a camisa 10 vai pesar no Gabigol. Pesou nada, rapaz. E olha que ela é pesadíssima. Tem mais de 1 tonelada porque o Zico é o grande ídolo do Flamengo. O Gabigol foi lá, vestiu a camisa 10, botou a chuteira preta de jogador raiz e ó, bola pro fundo do barbante. Armação de jogada pro Mateuzinho. Ó, toca o Mevoi. Distribuição linda de jogada do Gabigol. Vamos estar acompanhando esse debate maravilhoso aqui do Linha de Passe, comentando sobre esse jogo do Flamengo. Falaram também do Real Madrid, rapaz. O Real Madrid, rapaz, tomou-lhe uma pancada. O Real Madrid, eu vou te falar, sei não, hein? Comentaram aí também, falaram sobre o jogo, tá muito bacana o vídeo. Então, meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, aciona o sino, amassa o like, que é muito importante pro nosso crescimento a sua inscrição. Então, humildemente, eu te peço, botão aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. Belezinha? Então, vambora pro vídeo. A goleada do Flamengo sobre a Portuguesa 4-1, segunda vitória do Flamengo no Campeonato Carioca. É bom que se diga, o jogo de estreia, na realidade foi hoje, né? Aquele jogo de quinta-feira foi equivalente à 5ª rodada do Campeonato Carioca, jogo antecipado. O Flamengo venceu o Audax ali com a equipe C, molecada, hoje jogando com os jogadores aí que devem enfrentar aí as principais competições. Já pra gente começar uma análise, o Linha de Passe de hoje vai falar também da derrota do Corinthians, vitória do Bragantino 1-0 e também de São Paulo e Ituano, 2 grandes aí de São Paulo também estreando no Campeonato Paulista. A gente conta com a sua participação e também as participações aqui do Leonardo Bertozzi, André Kifuri, Eugênio Leal e o Pedro Ivo Almeida. A gente começa falando desse Flamengo aí. A última pergunta me chamou a atenção, o Eugênio até deu risada aqui, porque João Gomes vai precisar de uma reposição. O Eugênio Rio falou assim, mas já trouxe a reposição, já tem o Gerson. Ele falou que é uma questão interna, né? Se vai buscar, se não vai buscar, enfim. Depois a gente fala sobre isso. Mas eu acho que há necessidade. Tudo bem, Eugênio? Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte. A minha leitura é essa, assim. Já sabia que o João Gomes iria sair. E antes da saída dele, até numa composição com o dinheiro que o Flamengo iria receber, fez o investimento no Gerson. Tá ali. E tanto que a gente ficou aqui perdendo tempo durante alguns dias da semana, na semana passada, discutindo como é que vai encaixar o meio-campo com o Gerson e com o João Gomes. Na verdade, já estava tudo definido, faltava ali algum detalhe para oficializar. Foi mantido ali sob certo sigilo, mas a gente já tinha conversado aqui com algumas pessoas que já dizem, olha, o João Gomes deve sair, só que não estava no noticiário do dia a dia essa possibilidade. Então, o Gerson é a peça que vem para ocupar um espaço no time que era um espaço do João Gomes, com características diferentes do João Gomes, e hoje a gente já viu isso no jogo. O Gerson muitas vezes voltando para ser o cara que vai dar o primeiro passe na construção do jogo ao lado dos zagueiros, coisa que o João Gomes não fazia. O Gerson forçando, portanto, o Thiago Maia a se adiantar um pouquinho mais também. Embora não tenha, a gente pegou um pedacinho da entrevista ali do Vitor Pereira, falando sobre a questão da marcação alta e tal. Isso. O Gerson não tem essa característica que o João tinha, que era a principal para mim dele, que era de pressionar em cima no campo de ataque e recuperar a bola ali. O João fazia isso muito bem. Mas você troca uma valência por outra e o Gerson é muito bem-vindo porque ele chega, é um jogador que chega já ambientado ao clube, à torcida, aos companheiros. Então, é um jogador de qualidade indiscutível. Então, vejo dessa forma. O Flamengo vira o ano e acho que, apesar da saída do João, me parece ainda mais forte para 2023 do que estava em 2022, porque a gente já viu o técnico pintar algumas paredes
para usar a expressão que ele... Pois é, né? Ele não vai demolir, reconstruir tudo, porque também não precisa, né? Ele já começou a pintar, pelo menos dar uma demão em Isso. algumas paredes do Flamengo e parecem interessantes as ideias. Esses pequenos reparos, André Kfouri, deu para perceber alguma coisa hoje? É um jogo só, a gente sabe, é começo, é a Portuguesa, mas a gente fica observando, né? Curiosos para descobrir aí o que já podemos ver do Vitor Pereira aí no time. Tudo bem, André? Tudo bem, William. Boa noite, meus caros. Uma ótima semana a todos, amigos e amigas, fãs de esportes. Ele disse que ele não ia pintar de novo a casa, né? E a gente conversou na semana passada aqui, acho que o Léo estava no programa também. Quando ele diz não vou pintar de novo, ele está querendo dizer eu não vou pintar agora, né? Daqui a algum tempo vocês vão perceber que eu vou pintar. Então, como nesses jogos do Campeonato Estadual até a Supercopa, a comparação do Flamengo é com ele próprio, e nessas partidas, por melhor que seja o adversário, a condição técnica do Flamengo vai parecer exatamente o que ela é, uma coisa surreal para os padrões brasileiros e sul-americanos, em termos da reunião de jogadores tecnicamente muito talentosos e capazes de decidir partidas a qualquer momento, juntos então, com espaço, com tempo, que é o que eles vão ter em partidas como a de hoje. Fica muito difícil enxergar o adversário em campo. Hoje não deu, não deu para ver um adversário desses jogadores do Flamengo no gramado do Maracanã. Mas em termos de pintar a casa, ou deixar para pintar um pouco mais para frente, ele começa basicamente com o time do ano passado, mas com uma estrutura um pouco diferente, porque o Dorival usava o diamante, né, ou como queiram, o losango. E o Vitor Pereira ele vai com uma estrutura clássica de anos 90 no futebol brasileiro, né? 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Só chamado de quadrado no meio campo. Isso. É basicamente uma coisa assim, para quem gosta dos números e das linhas e tal, é quase um 4-2-2-2. É isso que isso que ele faz. Mas como que vão ficar na linha de meias? Como vai ficar a linha de meias com De Arrascaeta e Everton Ribeiro marcando por fora quando o Flamengo enfrentar um adversário? Não sei. Não é para agora essa pergunta. Não é para o primeiro jogo. Eu sei, pessoal. O Real Madrid jogou hoje, levou um baile do Barcelona na decisão da Supercopa, mas um baile mesmo em alguns momentos. O Léo participou da transmissão, nós mostramos. Triste, inclusive, que ele me revelou. Nós mostramos o jogo e não tem como. Lá para vir com a gente, ó. E não tem como algo que já acontecia na semana passada, quando o Real Madrid perdeu pela Liga Espanhola e tal, se projetar, mas a final do Mundial, esse é o momento. Talvez seja o momento mesmo. Mas o Flamengo tem que primeiro começar a trabalhar de maneira competitiva. Antes de Mundial, tem uma Supercopa com o Palmeiras. É óbvio que não existe condição de comparar as duas coisas em termos de objetivos, mas esse jogo com o Palmeiras vai ser o primeiro em que o Flamengo vai ser medido contra alguém. Sim. Né? E eu acho que até lá, até a estrutura pode ser um pouco diferente. O Vitor já vai ter mais conhecimento, ele vai usar esses jogos do Campeonato Estadual para complementar treinamentos. Né? Para mim, esses jogos são isso, são treinos com uniforme. Mas quando o Flamengo enfrentar os rivais do Rio, que são rivais tradicionais e sempre serão, independentemente do momento técnico ou da era em que nós estejamos nos referindo, o jogo vai ser importante. Fluminense, Botafogo, Vasco, é óbvio. Mas não estão nessa sequência. Mas não estão nessa sequência, também não é uma questão para agora. E o que deu para ver hoje? Uma estrutura semelhante à do ano passado, já com algumas modificações, porque o treinador pensa o futebol de uma outra forma. Aliás, ele foi contratado para isso, para aplicar o time do Flamengo a maneira como ele enxerga, ele pensa o jogo. Mas a qualidade técnica do Flamengo é um negócio fora do normal. Aqui no Brasil é difícil encontrar alguma coisa que se equipare. Ô Bertozzi, em que pese seu jogo contra a Portuguesa, a gente vai sempre, no começo de temporada, a gente sempre vai fazer essa ressalva, né? Calma, é o começo, é o jogo contra A, B, C, ainda não tem um clássico, ainda não tem um jogo pesado. Mas em que pese o jogo contra a Portuguesa? Você olha o Gerson, e a expectativa era, o Gerson vai chegar, ele vai estar em casa, ele vai se encaixar ali, vai sair jogando e está tudo certo como se nunca tivesse saído. Você teve essa impressão ou não? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Ao contrário do que dizem as más línguas, é um prazer estar aqui com os companheiros. O problema é a gente. O Pedro Ivo é um eterno provocador. Depois da satisfação de fazer um jogo com Gavi, Pedri, Lewandowski. Que coisa maravilhosa, hein? Espetáculo todo. A gente pôde acompanhar aí agora uma rodada dos estaduais. Flamengo, mas aí você tem o prazer de assistir um jogo com... Não tem o Pedro,
Tem o Pedro, tem o Pedro, o Gabi, mas tem o Gabi. Mas aí você está citando... Eu prefiro não comentar a piada do William. Mas aí você está citando o creme do creme também. Porque isso é coisa antes, teve jogo no Morumbi. Você já tá arrumando bons trocadilhos para a imprensa da Espanha, quando for falar sobre o Mundial, né? Não tem Pedro e Gabi, mas tem Pedro e Gabi. Bem pensado, William. Aí. Vamos lá, então. Alô, marca. Alô, As. Fica a dica. Tô dando a deixa, hein? O Gerson tem uma questão também, além da adaptação ao modelo, ao clube, ao Maracanã, são coisas que ele não precisa ser apresentado, ele fez todo um trabalho para a temporada no meio do ano, né? Uma preparação física, inclusive, para a temporada que começava no meio do ano. Já para o jogador brasileiro é um pouco diferente, porque a temporada terminou mais cedo, então uma pré-temporada começou mais cedo. Normalmente, em janeiro, os times estão mais atrasados fisicamente do que estão agora, por causa dessa diferença aqui de preparação. Então, não é que ele chega num nível tremendamente diferente do resto também. Mas, como encaixe, eu acho muito natural numa dupla de volantes, né? Ele e o Thiago, porque ali você tem dois que podem um sair mais, o outro ficar mais, e isso se coordena bem. O Eugênio já pontuou como o Gerson ajuda muito mais a vir fazer a iniciação, a buscar a bola, às vezes até entre os zagueiros para distribuir. Mas acho o encaixe muito fácil de fazer, não é nenhuma revolução. O Flamengo desse ano não é um caso de recomeço, de reconstrução, né? É um caso de sintonia fina mesmo, um caso de mudar peças de lugar, ajustar, estimular a concorrência. Então, por que o jogo de hoje, que o André descreveu como um treino de uniforme, uma extensão da pré-temporada, é um pouco mais? Porque queira ou não, tem 50 mil pessoas no estádio, né? Você quer apresentar um bom papel, tem adversários que estão fazendo ali o jogo da vida, porque para jogadores de times como a Portuguesa é quase um casting para você ter emprego o ano inteiro. Né, da maneira que funciona hoje o futebol brasileiro, para esses caras o jogo vale muito. Então, é um tipo de desafio que pode não ser o maior desafio técnico, mas tem um contexto ali minimamente competitivo. E todo mundo quer, é claro, fazer seu melhor. E acho que funcionou muito bem. Especialmente, acho que a questão dele mostrar desde o começo que a dupla Gabigol-Pedro, essa não vai ter uma alteração de funcionamento tão grande quanto o setor de meio campo. E acho que ele acerta com relação a isso, né? Porque deu muito certo ano passado, para que mexer, né? E é novo para o Vitor, dois atacantes. Sim, exato. Exatamente uma coisa que ele faz. Então, acho que o modelo não vai mudar muito, mas em relação ao Gerson, que foi sua pergunta, William, eu acho que é muito natural a adaptação, assim, não faz tanto tempo que ele foi também, né? E fisicamente você vê que ele está bem, né? Então, acho que não vai demorar para ele ser uma peça fundamental desse time. Talvez já para o Mundial, né? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, William. E até para brincar, porque tem um fã de esporte rubro-negro que ele pediu para lembrar, porque para eles o que interessa é que o Flamengo é hoje real não, né? Exatamente, é verdade. Porque o debate vai se dar sobre isso durante as próximas semanas. No meio de semana, o André estava lembrando aqui, né, de outros momentos do Campeonato Espanhol, quando perde. Durante a semana, aquele jogo contra o Valência já não foi bom. Passou, foi nos pênaltis, mas já não atuou bem. E aí no dia seguinte a molecada do Flamengo ganha, então já não tem jeito. Até lá vai ser assim. A gente libera. Até lá vai ser assim. Eu acho que é um ponto muito importante quando o Léo cita a questão das 50 mil pessoas, porque é isso, André. O André tá certo. É um treino de luxo, é uma extensão da pré-temporada. O Flamengo não precisa fazer muito. Ele acelera em 2, 3 momentos, constrói gol contra a defesa portuguesa com muita facilidade, porque as peças jogam com muita facilidade. Tem uma jogada do Everton Ribeiro no primeiro tempo. Seria um golaço. A tranquilidade com que se penetra ali na área da Portuguesa, troca de passe. Às vezes você parece que passou um tempo da bola, mas você corrige rápido, porque a outra defesa é frágil. Ele tira um defensor de uma forma muito bonita, tenta tirar o goleiro também com um toque por cima. Então a qualidade ela vai sobrepor sempre nesse tipo de competição, como é o Campeonato Carioca. Agora, voltando no ponto dos 50 mil. É melhor entrar e ganhar. Claro, é melhor entrar e fazer 4 gols. É melhor entrar e começar a alimentar um ambiente de vitórias às vésperas de uma viagem para o Mundial. E o torcedor do Flamengo sabe bem como começou a última temporada, com aquela coisa do treinador novo, muito teste, o tal chegou pintando tudo no quarto, a bola não entrava, então independente do elenco ser bom, das projeções serem boas, o resultado não via, isso acaba mexendo. Então se você tem que dar alguma resposta quando o jogo é oficial, é a vitória. A gente vai poder se debruçar sobre o Corinthians, falar de desfalque, de início de trabalho, mas dá uma preocupada porque se viu muito pouco. Vai falar de São Paulo, a vitória exatamente não foi construída como poderia imaginar. O Palmeiras não vence ontem. Então, você fazer 4 gols, carimbar 50 mil pessoas, estreia dos titulares, Vitor Pereira, você está olhando para o Mundial, querendo ou não, é o que se dá para tirar de positivo. O resto,
Acho que muito pouco. A adaptação do Gerson, acho que ela vai acontecer. O funcionamento de Pedro e Gabi, ele já acontecia. Hoje deu para ver uma mudança ali, né? Ayrton, à esquerda, parece que vai ser o lado onde vai subir mais. Ano passado, à direita, é o lado onde subia mais o ataque do Flamengo. Mas se for para começar de uma forma, que seja com 4 gols, Gabriel e Pedro balançando a rede, porque lá na frente sempre tem aquela coisa aí, vai viajar para o Mundial, mas o Gabriel não balançou a rede esse ano ainda. O Pedro não sei o quê. Então você vai tirando essas coisas do caminho. Acho que é importante. É o que dá para tirar dessa primeira exibição do time principal do Flamengo. O André falava do Real, acho que tem muito... A tal cautela inicial de não mexer na casa toda, acho que tem muito de mirar o Mundial. Você não sabe o que você vai encontrar exatamente. Acho que o primeiro jogo, a semifinal, é algo muito diferente do que pode ser uma eventual final contra o Real Madrid. Começar a mexer muito em 5, 6 jogos de campeonato carioca não é o que dá certo dentro desse Flamengo. Você precisa, mais do que tudo, ser político dentro de um vestiário tão vitorioso e tão pesado. Então, acho que o Vitor, que teve problemas no Corinthians, começa a entender como é que ele chega ao Brasil, no caso ao Rio de Janeiro, ao Flamengo, nesse segundo trabalho aqui. É porque você tem, William, desculpa. Diga. Você joga até o fim de fevereiro, você disputa 3 títulos, né? Não é Porque o tem a Recopa depois, não vou nem falar que é o ônus do sucesso, porque é o bônus do sucesso. Você títulos te dão a chance de disputar mais títulos. Mas isso que o Pedro tocou, assim, como é que você inicia uma reformulação maior na maneira de jogar, sendo que você tem 3 taças para disputar em um pouco mais de 40 dias. Né? Então é isso, assim. Se ele pensar em alguma mudança um pouco mais significativa, vai ser mais para frente. Mas eu creio que ela não será necessária. Né? Esse que é o ponto. Mas exceção feita ao Real Madrid, o Flamengo é favorito em todos os confrontos? Estou falando dos pesados. Jogo contra o Palmeiras pela Supercopa, sua semifinal, né, contra o Idá ou o Al Hilal, e depois o jogo contra o Independente Del Valle. E aí, como fica essa medida aí de forças com relação ao Real Madrid? Hein, Eugênio? Sim, o Flamengo é favorito contra todos esses adversários que você citou, até o Palmeiras, pelo que a gente viu nesse final de semana. O Palmeiras, a gente daqui a pouco pode entrar um pouco mais nisso, mas um Palmeiras diferente do ano passado, sem 2 peças importantíssimas naquela temporada de Campeonato Brasileiro. Aliás, com o Abel deixando claro que para o Danilo vai precisar de uma peça de reposição, né? Vai precisar ir no mercado buscar, e o Palmeiras já tinha admitido isso também. Então o Flamengo, ele inicialmente, sem grandes perdas e com a chegada do Gerson, eu acho que para esse início ele chega melhor para o jogo com o Palmeiras. Embora seja um jogo muito difícil, um jogo equilibrado, que, claro, você vai subir o nível de exigência, porque é um clássico, o principal jogo do futebol brasileiro e, ouso dizer, até hoje, do futebol sul-americano, Flamengo e Palmeiras. Quanto a Real Madrid, aí são outros 500, né? Ou mais. Outros 500. É claro que o torcedor do Flamengo olha para o Real Madrid e vê que não é o melhor momento do time do Ancelotti. O time não está jogando. Aliás, não só o Real Madrid. O Real até já começou a apresentar isso um pouco antes da Copa do Mundo. Sim. Mas outros clubes europeus viraram fio após a Copa do Mundo. Por exemplo, o City do Guardiola. Até o Paris Saint-Germain perdeu a segunda vez. Paris Saint-Germain. Há outros, né? O Liverpool também não vem bem, embora não tivesse começado a temporada muito bem, mas eu acho que piorou o rendimento dele. Então, há clubes europeus que sentiram essa interrupção no meio da temporada até que eles reencontrem o ritmo de competição que eles tiveram em algum momento. Isso pode demorar. É sempre importante a gente ressaltar que a distância técnica entre futebol europeu e futebol sul-americano ainda existe, ainda é bem razoável. Mas também é importante a gente lembrar que no futebol sul-americano, o Flamengo é hoje a principal força. Ele está acima da média do futebol jogado na América do Sul. Sim. Então, isso encurta as diferenças. É jogar. Assim, não vou dizer que o Flamengo é favorito contra o Real Madrid. Você não vai ouvir isso da minha boca. Tudo bem. Mas acho que eu ouvirei de raríssimas pessoas isso. Mas é tentar apostar tudo nessa possibilidade. A gente vem de um Mundial ano passado em que o Palmeiras leva o Chelsea para a prorrogação, jogando defensivamente, é verdade, mas leva o jogo com o Chelsea para a prorrogação. O próprio Flamengo leva o jogo com o Liverpool para a prorrogação. E, de repente, pode acontecer algo que não tem acontecido nas últimas temporadas. Mas é com muita calma, com muita tranquilidade. Eu sei que o torcedor não tem calma, é ansiedade máxima a essa altura.
E o Flamengo precisa também ser testado em mais alto nível. Por isso o jogo do Palmeiras é ainda mais importante, que é o único teste real que o Flamengo vai ter antes do Mundial de Clubes. E, claro, também a semifinal, para que ele possa passar para a final contra, eventualmente, o Real Madrid. É pouco para a preparação um teste desse tamanho? Porque, por exemplo, o Palmeiras na semana que vem, o Palmeiras não vai para o Mundial esse ano, mas na semana que vem o Palmeiras já tem o São Paulo. Começo de temporada, então, mas já é um clássico, já é um teste, né? Depois ele vai ter a Supercopa. Já tem 2 jogos pesadíssimos, né? Em espaço de uma semana, de semana que vem a outra. O Flamengo tem um nível técnico no Campeonato Carioca muito baixo. A gente pegar os adversários, acho que Boa Vista, né? Se não me engano. Sim. São mais 3 adversários, né? Madureira, Nova Iguaçu. Madureira, Nova Iguaçu. Quer dizer, é um nível muito baixo. É melhor que seja assim e que até o jogo do Palmeiras, aí o teste no jogo do Palmeiras para ir para o Mundial. Ou o mundo ideal seria pelo menos 2 adversários mais pesados para que o time fosse realmente testado? Na verdade, o mundo ideal eu acho que seria ter mais tempo para treinar e jogar mais algumas partidas de um nível superior. Tá. Mas isso não é uma possibilidade, né? Os adversários agora, antes da viagem para o Mundial, é que poderiam ser outros. Poderiam, numa questão de suposição em relação a como que o Flamengo aproveitaria melhor esse período. Se tivesse à disposição da comissão técnica do Flamengo, faz o calendário aí. Esquece o estadual, vão jogar contra quem? Determinem os adversários. O Vitor Pereira e os seus assistentes fariam uma programação de jogos que é diferente dessa. Eles poderiam, por exemplo, como os nossos vizinhos, estão fazendo os famosos torneios de verão, argentinos, uruguaios, chilenos, estão ali jogando entre eles, né? Estão fazendo jogos mais competitivos. Mas, acima de tudo, se fosse possível mudar alguma coisa, o Vitor colocaria o Mundial para frente, né? Eu quero mais tempo. Sim. Eu quero mais tempo para trabalhar, eu quero mais tempo para colocar os meus jogadores do ponto de vista físico no nível, ou pelo menos próximo do nível de competitividade que um Mundial exige. Mas são 2 jogos. Sim, são 2 jogos. Só que você precisa passar pelo primeiro, que é uma questão muito mais de você contra você mesmo. Estreia. E aí, né? Porque do ponto de vista do torcedor, o ambiente externo, está todo mundo pensando no jogo que decide. Não, porque o foco é você, né, André? Porque se você é eliminado, desculpa interromper, se você é eliminado numa semifinal... É feio. É feio. Não é legal. Diferentemente da final, onde você é o franco atirador. Claro. Você só tem a perder na semifinal. Só. E você tem que ganhá-la e bem. Sim. Para se sentir bem em relação à decisão e tal. Então, eu acho que o Vitor ia gostar de ter mais tempo, principalmente porque esse... um campeonato que, como disse o Léo, é um bônus é um bônus que premia quem foi bem no ano anterior. E se depender do Flamengo, ele vai jogar o Campeonato Mundial em todas as temporadas, e é assim que funciona. E vai ser sempre no início da temporada, no começo do ano. Vocês acompanharam aí, galera, o debate dos paulistas aí. Tem mineiro aqui também, tem carioca, no caso do Eugênio Leal, Pedro Ivo, enfim. Imprensa paulista, mas é por conta da ESPN. Eu acho que esse time do Flamengo hoje fez uma baita demonstração de força, mas vai demonstrar ainda mais força. Por quê? Fisicamente vai melhorar, vai ajustar mais essa marcação-pressão. Hoje, no Rio de Janeiro, tinha uma sensação térmica de 50 graus, estava insuportável o calor do Rio de Janeiro. Então, os jogadores do Flamengo não estão no seu ápice físico, né? Ainda tem esse calor, então complica. Tanto é que o Vitor Pereira mudou o time todo, meteu 5 jogadores ali, Vidal, Pulgar, Cebolinha, Marinho, né? Mateuzinho, mudou os 5 jogadores ali justamente para dar um fôlego maior para a equipe e para dar ritmo para todo mundo também, que é importante. O Flamengo precisa do elenco nessa temporada, precisa do elenco para o Mundial de Clubes contra a equipe do Real Madrid. Mas, cara, eu acredito na vitória do Flamengo sobre o Real Madrid. Tem a semiante. Tem que lembrar disso, né? E vai ter um teste decisivo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Beleza, meu queridão? Dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like, que é muito, muito importante pro nosso canal a sua inscrição, meu parceiro. Belezinha? Saudações rubro-negras.